Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero isti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, que alegria estarmos juntos aqui diretamente da Rádio Fraternidade. Você que nos acompanha, está conosco, como é bom ter a sua presença aqui rezando, se colocando na presença de Deus. E é bom a gente sempre estar atento ao convite que o Senhor nos faz. O Senhor nos convida a abrir o coração, não é verdade? E aqui faço um convite, esta obra de evangelizar, porque que essa obra possa chegar a tantos corações, a tantas casas, a tantas famílias. Dependemos também de você. Então, nos ajude, compartilhe, dê um like, ajude divulgando esse grande movimento de evangelização, mas também colabore, contribua, nos ajude a evangelizar, a chegar a tantas famílias. Então, dependemos também de você, da sua ajuda. E a palavra de Deus nos convida a ter de fato esse coração aberto. Seja um coração aberto, seja um patrocinador, patrocine, ajude a esta obra cada vez mais evangelizar e alcançar mais almas para Jesus. Na verdade, que este encontro nosso seja um encontro de verdadeira comunhão, um encontro de verdadeira paz e amor dentro do coração amoroso de Deus. E como é bom saber que você também se sente pertença desta comunidade, porque nós somos uma comunidade de fé, uma comunidade viva, uma comunidade que precisa evangelizar, testemunhar e vivenciar esta fé. Mas para que nós possamos fazer tudo isso, como os apóstolos, nós estamos acompanhando a liturgia da terça-feira, da quinta semana da Páscoa. E essa semana ela nos convida justamente a isso, a ver os atos dos apóstolos, quais foram as atitudes que eles tomaram, qual foi o caminho que eles percorreram e nos fazer esta reflexão, nos perguntarmos, nos questionarmos qual é o caminho que eu tenho percorrido. Amado, qual é o caminho que você tem percorrido? Qual é a trajetória que você tem levado? Então, é o convite que o Senhor nos faz, abertura de coração. Você está de coração aberto? Por isso convido você, neste momento, a fazer um exame de consciência. Como que eu estou levando a minha vida? Como que eu estou conduzindo
a minha família, como que eu estou conduzindo a minha saúde. Tenho buscado, tenho rezado, mas também tenho buscado meios eficazes, o qual a ciência nos ajuda, porque a gente precisa de fé, oração e ação. Então, o Senhor nos convida a ter esse coração aberto. E nós vamos meditar, contemplar Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de 19 a 28. Você está com a sua Bíblia, está com a sua liturgia. Abra, acompanhe, faça o exercício de todos os dias, meditar e estar na sintonia com o Senhor. E a liturgia do Atos dos Apóstolos vai dizer: entretanto, chegando em Antioquia e Icônio, alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões, apedrejaram, pois, a Paulo e os arrastaram para fora da cidade, dando-lhe por morto. Mas, reunindo-se em torno dele os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, com Barnabé, partiu para Derbe. É interessante nós observarmos a vida de Paulo, na verdade. Paulo está sendo perseguido. Paulo foi apedrejado. E isso nos recorda que Paulo fazia isso com os cristãos. Perseguia, matava. Mas Paulo teve um processo de conversão. E Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus. Quando ele escutou a voz, quando ele caiu do cavalo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Nós estamos aí acompanhando nas mídias sociais, nos meios de comunicações, a perseguição que os cristãos da igreja estão sofrendo, a pessoa do Papa Leão XIV, a perseguição que estão fazendo contra ele. Nós devemos sempre estar unidos como cristãos, como irmãos, como filhos de Deus, como batizados, em defesa da nossa fé. Nós temos visto aí, acompanhado também as perseguições que o Frei Gilson tem sofrido, porque são homens de fé, homens que testemunham a fé, homens que evangelizam com a verdade. E nós devemos, assim, nos unirmos em oração. Olha aqui, ó, Paulo e Barnabé foram apedrejados, mas eles não desistiram, eles seguiram firmes. Depois de terem evangelizado essa cidade e conseguindo fazer um bom número de discípulos, veja, a perseguição, mesmo um apedrejamento, eles não desistiram, eles permaneceram firmes. E as pessoas iam abrindo o coração, se convertendo ao cristianismo. Mas depois disso, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam-se o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, dizendo-lhes: é preciso passar por tribulações. É Paulo falando, é preciso passar por tribulações para entrar no reino de Deus. Olha, homens corajosos. E aí ele continua: em cada igreja designaram anciãos, e depois de terem orado e jejuado, confirmaram-nos ao Senhor em que tinham crido. Olha que bonito. Homens perseguidos, mas que não desanimaram. Quantas vezes nós desanimamos no meio do caminho? Sofremos alguma injúria, alguma perseguição, e a nossa tendência já é o quê? É desistir. Ah, não quero isso. Imagina. E nós temos grandes mártires da igreja que deram a vida por Jesus. Nós temos o martírio vermelho, que o martírio vermelho é o martírio
o sangue derramado, aqueles homens e mulheres que derramaram o sangue. Alguns eram convidados a não professar a fé, renegar a fé, e eles não, eu creio, eu sei no Deus que eu confio, eu sei no Deus que eu professo, e assim eles eram derramados sangue. Outros, nós temos o martírio branco, que são perseguições daqueles cristãos que estão nos dias de hoje, mas que também não desistem, estão firmes, guardam a fé, mesmo diante de perseguição. E quantas perseguições, né, amados, nós temos visto a igreja sofrer. Mas não é de hoje. Nós já estamos vendo que lá desde o início, o Cristo que sofreu, que foi perseguido, mataram, os apóstolos que foram perseguidos, muitos mortos, mas eles não desistiram. E por eles não terem desistido, é que nós estamos aqui. Por isso, amado, não desista de evangelizar, não desista de testemunhar. Testemunha a tua fé, viva a tua fé dentro da tua casa, na tua família. Mas uma fé essa também que precisa ser vivida como testemunho. No teu casamento, você tem sido testemunho no teu casamento, você tem sido testemunho no teu trabalho, tem sido testemunho na tua área acadêmica, onde quer que você esteja, no teu grupo de amigos. Você tem se cercado de pessoas que realmente te levam ao coração de Deus ou pessoas que te afastam? Pessoas que zombam de você porque você demonstra a tua fé, vive a tua fé. Deixa de bobagem, pra quê? Não, isso não tem nada a ver, não. Ah, não, isso aqui, imagina. E aí são as pequenas coisas que nós somos pegos. Um dia é uma coisinha, outro dia é outra coisinha, e daqui a pouco nós estamos fazendo grandes coisas que vão nos distanciando de Deus. Ah, não, isso é um pecadinho. Ah, não, é só isso. Ah, não, eu imagino, não. Ah, não, isso é coisa dos beatos lá. Não, testemunha, vive a sua fé. Se coloque sempre em graça na presença de Deus. E isso nos mostra, né? Nos ensina aqui para a nossa vida, quando nos colocamos na presença de Deus, nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que aquilo que nós somos capazes. Deus faz muito mais. Às vezes nós achamos que sozinhos nós conseguimos, sozinhos nós damos conta. Mas quando confiamos e entregamos a Deus, Ele faz muito mais, como fez na vida dos apóstolos, como fez na vida dos discípulos. Ou seja, não é apenas um esforço humano, porque se fosse um esforço humano, eles tinham desistido na perseguição, eles tinham abandonado. Eu vou passar por isso? Imagina, não. Mas eles continuaram, eles perseveraram. Por quê? Porque eles tinham um Deus que estava com eles. Você tem um Deus que está contigo, um Deus que ressuscitou, um Deus que se encarnou pelo sim de Maria. Um anjo que veio e falou, olha, é obra e graça do Espírito Santo. E ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a vontade de Deus. E aí, hoje nós estamos aqui testemunhando e professando a nossa fé. Mas, padre, como que eu vou testemunhar algo que eu não vi? Uma pergunta que muitos fazem, não é verdade? Como que eu sou testemunha se eu não vi? O que que Jesus disse para Tomé? Você acreditou porque me viu. Felizes serão aqueles que vão acreditar sem terem visto. E quem são esses? Sou eu, é você. E Deus realizou tantas coisas, tantas maravilhas na vida desses homens de coragem. E Deus vem realizando muitas maravilhas na minha e na tua vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você confia nisso? Amados, repito mais uma vez, Deus quer entrar na minha e na tua casa, na minha e na tua história. Por isso, nos ajude a fazer este
este movimento, nos ajude a fazer esta obra alcançar tantos corações, tantas famílias. Quantas graças Deus realiza na nossa vida, quantas graças Deus realiza através de nós. Então, nos ajude, compartilhe, ajude esta obra, porque ajudando esta obra, você vai estar ajudando, colaborando com a construção do reino de Deus. Busquemos as coisas do alto e tudo mais nos será acrescentado. Mas essa vivência que os apóstolos tiveram, nós precisamos entender que é fruto de uma entrega. Entrega que nasce numa comunidade viva, numa comunidade forte, numa comunidade missionária. E ali acontece algo marcante. Os discípulos que são perseguidos experimentam o amor de Deus. Isso nós precisamos refletir. Como Deus está agindo hoje na nossa história, na nossa situação. Eu não sei qual a situação que você se encontra, mas o Senhor está tocando muitas famílias, muitas pessoas. E você pode até estar se falando agora, isso não é para mim, deve ser para alguém. Não, é para você mesmo. Isso, é você mesmo. Deus está falando com você. Deus está falando contigo. Deus está tocando você neste dia. Deus está tocando você, meu irmão, minha irmã. É contigo que Ele está falando. E aqui entra uma aplicação no ambiente onde vivemos, na família, no trabalho, na comunidade. Será que as pessoas conseguem perceber que nós somos cristãos? As pessoas, quando olham para você, falam ali, eu vejo alguém de Deus. Uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo. Não pelas palavras, mas pelas atitudes. Pela forma de como você trata o outro diferente, como você olha o outro, como você acolhe o outro, pela paciência que você tem na situação de ouvir, pela maneira que você reage quando você é contrariado, pela capacidade de perdoar, acolher. Ou seja, nós somos cristãos de verdade quando nós agimos como cristãos. Porque é fácil falar para o outro, seja cristão, seja católico. Mas e nós estamos sendo? São Basílio Magno ensinava que o coração humano precisa aprender a silenciar para reconhecer a voz de Deus. A gente anda tão agitado, no barulho, na agitação. E caso contrário, acabamos seguindo qualquer voz. Não é verdade? E aqui está algo muito concreto que São Basílio vai nos ensinar. Quem não escuta Deus, começa a seguir outras vozes. Qual é a voz que você tem seguido? Lá no trabalho, olha, não, vai por aqui, não faz isso, não. Olha, trai a tua esposa, ninguém vai estar vendo. Não, teu casamento está já ultrapassado, aproveita, é só uma vez. Né? Não, tira isso aqui. Não, pega, é pouquinha coisa, pega para você. Não, desvia isso aqui, ó, isso aqui. Não. São quantas vozes, né? A gente escuta, todas as vozes que a gente vai dando ouvido, né? E muitas vezes a gente vai deixando essas vozes preencherem, muitas vezes vai deixando essa voz invadir o nosso coração. E o Senhor nos convida, cuidado, ficar atentos. Na verdade, amado, Papa Leão vai nos dizer que o grande desafio do cristão hoje é reaprender a escutar a voz de Deus no meio de tantas vozes que corrompem o nosso coração. Por isso, diga hoje com sinceridade, Senhor, fala comigo, quero aprender a reconhecer a Tua voz
e te seguir de verdade. Edilson vai dizer: eu seguirei aonde fores, Senhor. Que o nosso coração possa afastar todas as distrações e seguir o coração amoroso de Deus, que nos convida a sermos santos. Sede santo, como o Pai é santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.